Rapaz, pense numa novela gráfica, autobiográfica, holográfica e, sobretudo, tropicalista. É o que nós encontramos nessa obra sensacional. O Condomínio, do querido luminoso Carlos Lopes, esse que foi um dos fundadores do heavy metal no Brasil, à frente da banda Dorsal Atlântica, que está celebrando 45 anos de trajetória artística e consegue ser vanguarda. Pense nisso, uma banda de 45 anos que até hoje continua desafiando, inovando, surpreendendo, chocando, provocando. E aí, de repente, se você tem a referência que eu tenho de Carlos Lopes, e aí, de repente, rapaz, vem uma história em quadrinhos. Uma das melhores que eu já li. Sensacional, sensacional. Por que é holográfica? Ele vai contar a história do condomínio, onde ele cresceu, passou boa parte da vida, né? Mas ao contar a história desse condomínio, que é no bairro do Leblon, ele começa contando do francês Emmanuel Leblon, caçador de baleia, enriqueceu matando filhote de baleia, e vai contar a história do quilombo do Leblon para chegar no condomínio. E aí vai contar a história do Brasil, entremeada com a história pessoal dele, né? Por isso que eu considerei uma história holográfica, porque cada fragmento contém o todo, né? Ele está falando de uma jornada muito pessoal, da sua vida, muito íntima, e falando da história do Brasil, de suas mazelas, de seus desafios, os desafios que a gente tem enquanto povo, com nossa identidade nacional, né? E, sobretudo, cara, a narrativa gráfica é deslumbrante, é assim, algo que me deixou muito encantado. Eu já tinha uma expectativa altíssima, mas ele conseguiu surpreender e ultrapassar qualquer expectativa que eu tivesse. Assim, devorei, tô doido para ler de novo, porque é cheio de mensagens secretas, cheio de easter egg, sensacional, sensacional. E me lembrou muito assim a coragem com que ele colocou questões muito dolorosas da sua vida íntima, né? Uma fala que me inspira muito, né? Falando que um escritor mais experiente, que ele pode escrever uma história interessante a partir de um fato banal que ele poderia contar na mesa de jantar, mas que o escritor que está iniciando, ele tem que pagar o preço de admissão e colocar o coração sangrando na mesa de jantar, né? Essa fala me marcou muito, porque eu acredito que não deve ser só o escritor iniciante, que a gente deve estar sempre colocando o nosso coração sangrando na mesa de jantar. E foi exatamente isso que Carlos Lopes fez nessa obra magnífica, O Condomínio.